Olá, meu nome é Matheus Araújo e seja muito bem-vindo a este vídeo. Dando continuidade a um vídeo anterior onde eu falava sobre sequências e sobre encontrar a sua forma geral, seu termo geral, eu faço agora a continuidade, a parte 2, ou melhor, a parte 2 sobre 3. Os entendedores entenderão. Vamos identificar nessa oportunidade quem seria o termo geral. Matheus, caí de paraquedas agora. O que é termo geral? Termo geral é um carinha que vai me possibilitar descobrir quem é cada um da sequência a partir de sua posição. Por exemplo, o termo geral A3, ele vai ter que me dar o meu terceiro termo. Primeiro, segundo, terceiro. Então, ele teria que me dar um sexto. Esse é o objetivo do termo geral. Entregar na sua mão de bandeja o número que você deseja ou almeja a partir de sua posição. Primeiro ponto, eu vou escrever os números na ordem que estão. A1, primeiro termo, número 1. A2, segundo termo, menos 1 sobre 2. A3, 1 sobre 6. Por enquanto, tudo ok. A4, menos 1 sobre 24. E o A5 bonitão, 1 sobre 120. Para a gente identificar um padrão, é interessante, literalmente falando, a gente identificar o que é que está acontecendo de um número para o outro. Então, bora nós. Primeira coisa que eu percebo, o carinha de cima sempre é 1. Beleza, interessante. Só que tem um detalhe. Quando é o A1, é positivo. Quando é o A2, negativo. A3, positivo. A4, negativo. A5, positivo. Mateus está alternando. E pelo que eu consegui perceber, todos os números ímpares são positivos e os pares são negativos. Então a gente já tem um carinha de cima. Para que algo fique alterando, vou fazer um rascunho aqui. Menos 1 elevado a 1. Ora, menos 1 uma vez, está lá. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 1 vezes 1 vezes 1, tá lá 1. Mateus, o que é que tu quer me dizer com isso? Eu estou te dizendo, meu querido, minha querida, que é o seguinte. O menos 1 é o fator crucial para que envolva essa alternância de sinal, que vai depender exclusivamente desse carinha aqui. Então, ó, eu sei que é menos 1 elevado. Agora eu vou ter que pensar no carinha aqui. Quando é ímpar, dá 1, e quando é par, dá 0. Um ponto interessante seria o n-1. Um candidato muito forte. Por quê? Se eu coloco 1 no expoente, 1 menos 1 dá 0, e você está ciente que todo número, exceto 0, elevado a 0, dá 1. Então, ó, quando eu coloco A1 aqui, ó, dá lá o nosso queridão. Quando eu coloco 2, 2 menos 1 dá menos 1, beleza. Então a parte de cima tá ok. Vamos construir a parte de baixo agora. Olha que bonito. Daqui para cá, o que aconteceu? Mateus tem várias possibilidades, mas você percebe, ó, tem alguma coisa se multiplicando aí. Então vamos identificar quem é. Daqui para cá, ó, foi multiplicado por 1 sobre 2. Ou eu poderia simplesmente escrever o seguinte: vezes 2 na parte de baixo. Vamos evitar um pouquinho o formalismo matemático para ficar mais clara a ideia. Então, ó, o carinha aqui de baixo, que era 1, foi multiplicado por 2. E aqui, Mateus tinha 2 e foi para 6. Foi multiplicado 3 embaixo. Mateus, do 6 para o 24, eu sou muito inteligente, conheço a tabuada, foi multiplicado 4 embaixo novamente. Olha que bonito. E do 24 por 120 foi multiplicado 5 embaixo também.
Se tivesse continuando, embaixo seria multiplicado. Perfeito, meu querido. Por 6 e segue o baile. Então a gente pode pensar o seguinte: a parte de baixo, quando é o primeiro termo, é 1, simplesmente. Quando é o segundo termo, eu não estou vendo, mas tem 1 vezes o 2. O 1 é o carinha de cima que estava lá, que está invisível, que agora eu deixei ele visível agora. Quando é o A3, é 1 vezes o 2 vezes o 3. Quando é o A4, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. E olha que interessante, essa definição, se por exemplo eu coloco 4, e isso vai implicar em 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, na matemática tem uma coisa que visa simplificar isso, que é escrever 4 fatorial. 4 fatorial, esse símbolozinho aqui, ó, nomezinho fatorial, nomezinho esquisito, mas na prática é bem tranquilo. Você pega esse número e multiplica pelos seus antecessores até chegar no 1, até 1. Por exemplo, 7 fatorial seria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, parou, acabou. Então, ó, toda vez que a gente vê um carinha grandão, escreve como 7 fatorial. Você repara que a parte de baixo casa justamente com o carinha daqui. Isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pela nossa definiçãozinha, seria aqui nada mais nada menos que o 5 fatorial. Pela nossa definição, 4 fatorial. Por quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se quiser multiplicar para confirmar, para ver como eu não estou mentindo, não estou te enganando, dá 24. Aqui, 3 vezes 2 vezes 1, está lá o bichão. Portanto, a parte de baixo é o número que está aqui, fatorial. Mateus, como eu quero generalizar, e eu coloquei n, então aqui tem que ser o nosso n maravilhoso. Então, ó, n fatorial. Conclusão, nosso termo geral, ou a nossa forma geral, é o an igual a menos 1 elevado a n menos 1, tudo isso dividido por n fatorial. Eu demorei um pouquinho para explicar isso, mas para a gente ir com calma, para a gente ir saboreando essa coisa maravilhosa. E aqui a gente vai fazer algumas exemplificações com isso. Para não ficar uma coisa meio fraquinha, né? Vamos utilizar esse alimento aqui para a gente. Vamos imaginar, ó, que eu queira continuar. O A6. Em vez de eu pegar esse e ir multiplicando, posso usar a nossa fórmula. Menos 1 elevado a n. O n é o carinha que fica aqui, ó. Como aqui é 6, então vai ficar 6 menos 1 sobre n fatorial, ou seja, 6 fatorial. Isso é igual a 6 menos 1, Mateus dá 5. Menos 1 elevado a 5, Mateus, meu professor da escola, ele explicou que quando tem um número negativo entre parênteses e tem um expoente ímpar, dá negativo. Então o professor está brilhantemente correto. E repete o 1, já que vai ser o próprio 1. Mateus, não entendi, eu nunca ouvi falar disso ainda. Menos 1 elevado a 5 é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Mateus, não precisa explicar não, eu já sei, mas tem gente que não sabe, né? Então vamos lá. Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais com menos dá menos. Tá lá. Sobre 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos ver se você tá bom de cálculo mental igual eu. 5 vezes 4 dá 30, 30 vezes 4 dá 60, 60 vezes 3 dá 180, 180 vezes 2, 360, ou é aqui mais simples? Eu acho que eu me embolei aqui. Daqui para cá, ó, mais simples, 120. 120 vezes 6 dá 720. Mateus, vamos fazer aqui normal para tu se corrigir aí. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Olha, estava no caminho certo, olha aí. Outra exemplificação para a gente fechar com chave de ouro, que é o seguinte. Imagina que tu não saiba essa sequência aqui, ó. Tu não saiba. Que é o seguinte. Ele te deu esse carinha aqui, ó. E ele disse que o AN
ele tem que ser igual a 120. Matheus, eu sei que o 120, calma. Vamos brincar com isso, substituindo ali na forma, para você ver que o negócio é muito legal. Vamos lá. Substituir aqui por AN, vai ficar 120 igual menos 1 elevado a N menos 1 sobre N fatorial. Matheus, e aí, como é que resolve essa parada aí? Se eu te disser que, no geral, ela é... Olha, eu botei depois 120 mais 1 sobre 120. É por isso que o negócio aqui ia dar ruim. Pronto, então eu vou copiar aqui melhor. 1 sobre 120 é igual a menos 1 elevado a N menos 1 sobre N fatorial. Como a gente tem o 1 em cima e alguma coisa parecida com o do outro lado, esse carinha e esse carinha, então a gente pode igualar eles. Esse n fatorial é igual a 120. Você vai lembrar que 120 é o quê? 5 fatorial, perfeito. E aqui está lá. 1 tem que ser igual a menos 1 elevado a n menos 1. 5 fatorial, ora, n fatorial que dá 5 fatorial, então o n tem que ser igual a 5. E basicamente acabou, porque se tu substituir esse carinha aqui, que vai ficar 1, que é menos 1 elevado a 5 menos 1, que dá 4, que dá positivo, todo número negativo, entre parênteses, elevado a um número par, vai dar positivo, então aqui tá ok o negócio. Portanto, a gente conclui que o n tem que ser 5. Assim, é um pouco assustador quando a gente vê assim no começo, mas você vê que é só questão de comparação mesmo. Como aqui tem um e aqui tem um carinha que tem a carinha do 1, e a gente pode fazer esse tipo de igualdade. Tudo bem? Se divertir um pouquinho aqui comigo. Muito obrigado pela sua atenção, por ter estado aqui comigo até esse exato momento. Espero ter contribuído para o teu conhecimento, para a tua expansão de visão sobre a matemática, que é linda e maravilhosa. E até a próxima, se assim Deus permitir.